pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Luana e antes de tudo, antes de começarmos a nossa primeira aula aqui no canal do Telegram, eu gostaria muito de agradecer todos vocês que estão participando comigo. Bom, então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo porque eu acho que é uma pergunta muito importante. Para que serve? Onde vive? Do que se alimentam? O verbo to be. Do que se alimenta? O verbo to be. Falando em plural porque ele tem mais de uma forma. Enfim, você sabe? Você não sabe? Bom, vamos deixar claro então. O verbo to be, antes de mais nada, ele não é apenas o título daquela matéria que você viu durante todo o seu ensino médio. Na verdade, ele é de fato um verbo, assim como todos os outros na língua inglesa, ok? Bom, então o verbo to be, ele tem o sentido de ser ou estar. Se você está falando sobre características ou sobre estado de alguma pessoa, nós vamos utilizar o verbo to be, ok? Este pode ser utilizado no presente e no passado, porém o nosso foco hoje é no presente. No presente, o verbo to be ele tem 3 formas. Por que ele tem 3 formas, teacher? Já acho isso confuso demais. Não, calma, nem te expliquei ainda, né? Vamos com paciência. Ele tem 3 formas porque o to be, ele é um dos maiores exemplos de verbo irregular, ok? Os verbos irregulares no inglês, eles assumem mais de uma forma, dependendo do tempo verbal em que nós utilizamos eles. No caso do verbo to be, falando do presente, ele tem am, is e are, ok? Com quem é que nós vamos utilizar o am? Esse eu sei que você lembra. I. Beleza, então sempre que eu estiver falando sobre mim, sempre que você estiver falando sobre você, nós vamos utilizar I am. Eu sou ou eu estou. Is, nós vamos utilizar para he, she, it. Terceira pessoa do singular. Então, sempre que você estiver falando sobre a sua mãe, sobre o seu doguinho, sobre a sua melhor amiga, nós estamos falando da terceira pessoa no singular. Então, nós vamos utilizar o verbo to be em sua forma is. E, por último, o are, que nós utilizamos para o plural. Para quem que eu vou utilizar o are, então? Para nós, we, para eles e elas, they, e para você, you. Lembrando que o you, ele vale tanto para você ou vocês, tá bom? Então, se você estiver falando, por exemplo, com seus amigos, vocês estão cansados, you are tired. Se você estiver falando para apenas um amigo, você está cansado, you are tired. Aí você pode me perguntar, teacher, mas como é que eu vou saber se singular ou se plural? Contexto, ok? Uma coisa que eu quero te ensinar a sempre lembrar e levar em consideração é o contexto, ok? O que é contexto? É a situação em que você está inserido, as pessoas com quem você está falando, tudo que está fazendo parte ali daquele momento da sua comunicação. Vamos então para o conteúdo da semana. O conteúdo da semana é o Present Continuous. Qual a intenção de utilizarmos uma frase estruturada do Present Continuous? Falarmos a respeito de alguma ação que está acontecendo no momento da nossa fala ou sobre alguma ação que está em progresso. Por isso é que eu comecei explicando sobre o verbo to be, porque o verbo to be, ele será o nosso auxiliar das estruturas do presente contínuo. Nós precisaremos do verbo to be e do ing dentro dos verbinhos de ação para conseguirmos estruturar de forma clara e exata uma frase do presente contínuo. Por exemplo, nesse exato momento em que eu estou gravando o vídeo para você, eu estou trabalhando, certo? Como é que a gente vai conseguir entender de que forma nós vamos estruturar essa frase? Sempre nós começamos as nossas frases com o sujeito. Quem é o sujeito? Aquela pessoa de quem nós estamos falando. Então, se eu vou falar sobre mim, eu vou dizer I. Qual é mesmo o verbo to be que eu uso para I no presente que eu expliquei para você lá no início do vídeo, lá no início da aula de hoje? Am. Very good. Prestou atenção. I am. Eu sou ou eu estou. Então, eu estou fazendo alguma coisa. Como eu digo trabalhar? Work. I am working. Eu estou trabalhando. É basicamente isso. Fácil, não é? E o segredo está em saber
como utilizar o verbo to be, que eu já te dei esse super segredo, essa super explicação no início da nossa aula de hoje. E também aprender mais alguns verbinhos no inglês, ok? Mas, contudo, entretanto, todavia, né? Tava bom demais pra ser verdade. Brincadeira. Continua comigo. Pra gente acrescentar o ing no verbo de ação, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes de estrutura dessas palavrinhas. Então, nós precisamos nos atentar à regrinha de CVC. Provavelmente você já estudou, já ouviu falar sobre o CVC, mas não se lembra como ou quando utilizar. Bom, é simples. Quando nós estivermos acrescentando o ing ao nosso verbo, nós vamos nos atentar nós vamos pensar assim: da última letra para a antepenúltima. A última é consoante, a do meio é vogal e a antepenúltima é consoante, é considerado um CVC. Com isso, nós vamos dobrar a última letra e acrescentar ing. Alguns exemplos são run, sit e swim, ok? Colocando ing, running com 2 N's, sitting com 2 T's e swimming com 2 W's. Como é que você diria nós estamos correndo? We are running. Outro detalhe super importante que eu vejo que é muito necessário deixar claro, né? Geralmente, quando a gente vai utilizar o verbo to be, a gente está sempre preocupado em combinar ele com o I, com o he ou com o she, né? E às vezes eu quero falar da minha mãe e, poxa, minha mãe, então eu vou dizer my mother, she is? Não necessariamente, ok? A primeiro momento, quando você estiver se comunicando com a pessoa, você precisa deixar claro de quem você está falando. Então, vamos supor aqui, vamos pensar em uma comunicação. Eu chego para vocês e começo a falar sobre a minha mãe. My mother is very happy. Minha mãe está super feliz. Bom, já mencionei a minha mãe no início da comunicação. Quando é que eu vou utilizar o she, então? Nas próximas frases em que eu estiver passando informação a respeito dela. Eu não preciso usar o my mother, she is, ok? Mas quando é então que eu vou utilizar o she, o he? Quando a outra pessoa com quem eu estou falando já sabe quem é o meu he, quem é o meu she, ok? My mother is running. Minha mãe está correndo. She is swimming. Ela está nadando. Então, se eu quero passar duas informações a respeito da minha mãe, eu vou primeiro deixar claro de quem é que eu estou falando. Não para esse vídeo ainda. Para você participar 100% da nossa live, eu espero de coração que você tenha assistido com muita atenção esse vídeo e também, claro, resolvido os exercícios antes da nossa live para que você tenha alguma dúvida, algum comentário para tirar com a gente no domingo.